Programa Histórias e Conquistas, hoje numa edição super especial. Estamos aqui na Universidade do Vale do Itajaí, conversando com o nosso magnífico reitor, o Dr. Professor Mário César dos Santos. Ele vai compartilhar conosco a sua trajetória profissional, nos dar algumas dicas para alcançar os nossos objetivos, ter sucesso na nossa profissão. Não perca, nosso programa está começando, fique com a gente. Professor Mário César, muito prazer. Olá, Larissa. Prazer. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Professor, como o senhor sabe, relembrando o nosso telespectador, o nosso programa ele tem como objetivo contar histórias de pessoas que alcançaram, realizaram muito das suas profissões, na sua profissão. E eu gostaria de saber do senhor, pelo menos a grande maioria dos meus entrevistados, fala que o mais difícil geralmente é o início da profissão. Como que foi o início da sua profissão? Sei que o senhor é advogado, como é que o senhor optou por essa carreira e como é que era o professor Mário César como aluno na Universidade do Direito? Temos que ir longe. Então é um prazer estar na sua companhia, na companhia dos nossos telespectadores. E essa trajetória é uma trajetória relativamente simples, né? Lá na década de 70, nós iniciamos cursando, na verdade, a faculdade de Geografia. Nós éramos professores de Geografia e, num determinado momento da vida, nós precisávamos fazer opção por força das circunstâncias econômicas, ou continua a faculdade ou para e vai casar. Aham. E eu optei casar. E depois voltei, não concluí o curso de Geografia, mas já era docente. Voltei, depois de 73, iniciei o curso de Direito. E me bacharelei aqui na antiga FEPEV, hoje Udivale, em 1977. Na verdade, a trajetória naquela época era uma trajetória um pouco diferente das oportunidades que se tem hoje e do mercado de trabalho de hoje. De qualquer forma, começamos de maneira simples, com um trabalho na área empresarial, de assessoria a algumas empresas, cobranças, enfim, iniciando alguns processos de execução, e a coisa cresceu, evoluiu, até nós chegarmos a termos uma condição de prestar uma efetiva assessoria empresarial, especialmente na área do direito empresarial, tributário, comercial, trabalhista. Fizemos ao longo do tempo muito trabalho na área de assessoria empresarial voltado ao segmento trabalhista patronal. Desenvolvemos trabalho, inclusive, em favor de alguns sindicatos patronais da cidade, e por isso tivemos uma convivência muito intensa, muito grande, com os advogados que militavam na área da Justiça do Trabalho, com os quais sempre tivemos excelentes relações, e eu acho que o profissional tem que zelar para que as suas relações, inclusive com os pares, mesmo adversos, possa sempre ser de uma maneira profissional, cordial, amiga, exatamente para que as dificuldades que os processos apresentam possam não ser ampliadas pelas pessoas, deixe para as questões do direito a serem discutidas e as pessoas possam tentar fazer com que os interesses se aproximem, né? E hoje, cada vez mais, a busca de soluções extrajudiciais e a busca de alternativas que minimizem os conflitos ainda é muito grande, e na época nós já trilhávamos caminhos semelhantes. É lógico que muitas vezes os embates foram terríveis, né? Na área profissional, inclusive no aspecto das relações de trabalho, né? Entre as eternas contendas que se estabelecem quando, em lados opostos, há dificuldade de aproximação, muitas vezes por questões de natureza econômica, né? As categorias muitas vezes não conseguem se aproximar por força de antagonismos que não são das categorias, mas das condições de momento da economia. Mas, felizmente, ao longo do tempo, a gente conseguiu manter uma boa estrutura, montamos um escritório na época, tivemos a felicidade de termos dos nossos filhos, alguns que seguiram a atividade. Hoje não, desde 98, quando assumi funções de direção na universidade, os filhos que tocam o escritório, e evidentemente
eu tenho um posto lá reservado para um dia que eu quiser voltar. Mas, na verdade, é assim que foi. E hoje eu tenho uma sociedade de profissionais, que inclusive está em meu nome, e que é tocada pelo meu filho, pela minha nora. Tem a segunda filha, que também é a primeira filha que é advogada, o segundo é o filho, também é advogado. E tenho mais 2 filhos que tiveram outras atividades. Um é médico e a outra na verdade, é profissional da área dos esportes, é tenista, é técnica de tênis numa academia de tênis nos Estados Unidos, na cidade de Keller, no Texas. Então, a trajetória familiar foi essa, né? Então, ao longo do tempo, até que na década de 80, 4 anos após concluir a minha faculdade, eu fui convidado pelo professor, que na época era o diretor do curso, que era o professor Dr. Roberto Jacó Nicolau Mussi, que me convidou para ser assistente dele na cadeira de Direito Tributário, que era a cadeira que eu gostava muito, e a partir daí eu iniciei a minha atividade na universidade, como professor assistente na época. E até chegar em 98, fui convidado pelo professor Dr. Pedro Severino, saudosa memória, para ser o vice-diretor da faculdade com ele. Nós participamos na época de uma eleição, ganhamos e fomos então, assumimos ele a direção e eu a vice-direção da faculdade. Até que com o infausto falecimento dele, numa ocorrência que não estava nos programas, porque ele era uma pessoa extremamente ativa, forte, e após um futebolzinho com os alunos, acabou passando mal e sofreu um infarto e veio a falecer. Então eu fui convidado na época pelo professor Dr. Edson Vilela para assumir a faculdade de Direito, já que era o vice-diretor, e logo em seguida a universidade passou por um grande momento, que foi a transformação e a criação dos centros, que antes eram faculdades isoladas e depois foram criados os 5 centros. E também fui convidado para assumir o Centro de Ciências Sociais e Jurídicas na época. E aí a vida mudou de direcionamento e eu me envolvi desde então, já de 81 como docente, mas depois na gestão acadêmica e até os dias atuais. Teve algum momento de desafio no decorrer dessa carreira? Uma superação para o senhor? Foram inúmeros momentos de desafios. Alguns até seriam jocosos nós falarmos hoje, mas eu vou lembrar um que para hoje talvez as pessoas nem assimilem. Mas quando eu comprei o meu telefone comercial, que antes as linhas eram telefone comercial e residencial. Quando eu comprei o telefone comercial, na época, para nossas condições, era muito caro. Eu cheguei em casa e questionei com a família, né? Disse, hoje eu acho que eu dei um passo maior do que a perna. Eu comprei um telefone comercial. Olha, veja, hoje uma coisa extremamente simples, fácil, né? Mas que na época era muito difícil, né? O acesso a essas coisas era muito difícil. Então eu vejo que hoje nós temos uma quantidade enorme de melhorias da vida, do contexto socioeconômico e que antes a gente tinha mais dificuldades para superá-las, no caso, né? Então, do ponto de vista processual, de grandes processos, a gente teve muitos processos interessantes, né? E eu tenho sempre um relacionamento muito interessante porque os meus principais clientes foram, ao longo da vida, pessoas contra as quais eu advoguei. Então, as pessoas vinham e perguntavam, mas se o senhor é tão combativo assim, porque é contra mim? Aí disse, não, é o exercício da minha atividade. Aí acabava o processo, vinha me procurar, você pode advogar para mim? Então, a carreira foi se fazendo dessa forma e felizmente deu certo, né? Eu consegui não só manter o escritório, uma estrutura de escritório, uma estrutura boa de escritório, quase sempre trabalhando com outros profissionais, tendo estagiários, hoje alguns deles muito bem colocados no cenário catarinense, e também a própria possibilidade de fazer com que os filhos também toquem. Hoje eu tenho um filho, um genro, uma filha, um genro, um filho e a nora, tocando diferentes escritórios, inclusive, para que a coisa possa, evidentemente, fazer o crescimento e
fazer com que as pessoas possam viver, né, numa condição melhor do ponto de vista não só do relacionamento, mas do contexto social. Qual é que foi a maior conquista profissional do senhor? Bom, evidentemente que ao entrar na gestão acadêmica, algumas coisas passaram a ter alguma proeminência, né? Na época, a direção de centros já era uma coisa bastante interessante, muito importante. Posteriormente, na primeira gestão do professor José Roberto Provezi, eu fui convidado para ser o procurador-geral da instituição. Também já era, e aí como procurador-geral já participava de vários momentos da vida estadual na área da educação superior, mas também da vida nacional. E no segundo mandato do professor Provezi, em 2010, eu assumi como vice-reitor. A coisa se ampliou ainda mais porque eu sempre fui muito participativo em associações, entidades, e o professor Provezi me incentivava para que eu participasse, eventos da CAF, eventos de outras instituições nacionais. Então, em 2010, quando acabei assumindo o primeiro mandato, eu já tinha uma boa trajetória em relação a essas participações em outros órgãos, em outras atividades. Professor Mário César, nós temos que dar um tempo para o break. Daqui a pouquinho o programa Histórias e Conquistas está de volta. Fique com a gente. Estamos de volta hoje conversando com o nosso reitor da Universidade do Vale do Itajaí, o professor Mário César dos Santos. Ele veio compartilhar conosco a sua trajetória. Professor, eu sei que o senhor, quando era aluno, né, o senhor é mestre também e doutor em Direito, aquela época existia um tipo de aluno. Né? Aquela época nós tínhamos, também falo na minha época, era caderno, era lousa. Hoje em dia nós temos notebooks, tablets em sala de aula, ou seja, a educação ela mudou bastante. Como que o senhor vê o aluno naquela época e hoje, e como que o senhor vê o professor naquela época e o professor hoje? São momentos que a gente tem que ir rapidamente assimilando e incorporando na trajetória. São momentos diferentes, é evidente que nós falarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos acadêmicos, coisas da nossa época vão estar extremamente ultrapassadas ao rigor de quem olha com a modernidade que temos hoje. Mas que foram momentos que marcaram também e serviram, né, exatamente para criar essa trajetória de crescimento das próprias atividades serem desenvolvidas, tanto pelos alunos quanto pelos professores. Nós tivemos, na época, excelentes professores na universidade, tínhamos, como temos, né, excelentes professores que marcavam pela sua postura, pelo seu jeito, que hoje estaria talvez impróprio, mas que na época eram excelentes, né? Me lembro de provas orais de direito civil. Sensacionais. Que era um terror, que era assim, todo mundo se esperava com um temor danado. No caso. Tem alguma especial? O direito civil, o doutor Aquiles doutor Aquiles Garcia era combatido, todo mundo sabia. O doutor Aquiles recentemente faleceu. Era um professor de Direito Civil que conhecia o Código Civil de cor, na ponta da língua. O aluno ia ler um artigo do Código, se ele errasse a pontuação, ele corrigia só conhecendo textualmente todo o Código. Era impressionante. Tinha alguns livros escritos, era um grande docente, e a exemplo dele nós tivemos muitos outros excelentes professores que marcaram, né, que ajudaram a formar o profissional que a gente hoje é, inclusive até no ponto de vista do relacionamento, da estrutura que a gente tem para enfrentar os desafios, que não são poucos, né? Hoje na gestão a gente tem inúmeros desafios, né? Motivados por esse rápido crescimento, por essa evolução, a necessidade que nós temos de fazer essa passagem, né, dos nossos professores, dos métodos tradicionais de ensino para a aplicação de metodologias mais ativas para poder concorrer
com toda esta mídia, com toda essa questão das redes sociais, etc., fazendo que os alunos o acompanhem no conhecimento, prestem atenção, o acompanhem, estejam com ele, convivam com o pensamento, com a teoria, enfim, com o ensinamento, que ele tá, ou pelo menos com o levantamento de informações e de questionamentos que ele está querendo passar, como forma de fazer com que os jovens, né, consigam mais hoje também pensar e refletir e criar novas argumentações, que é muito comum na comunidade atual, né? E isso tem que ser fomentado de uma maneira extremamente didática, né? Para que não se perca essa grande oportunidade de convívio entre pessoas com grande capital de conhecimento, outras com grande vontade, e o conjunto de uma sala de aula que tem expertises mais variadas que devem ser aproveitadas. Então eu creio que esta evolução do ensino ao longo desses períodos foram muito interessantes, muito adequadas. Cada vez mais nós estamos tentando zelar para que os nossos docentes tenham as melhores condições de infraestrutura, de laboratórios, de tecnologias, de softwares, de hardware, enfim, fazendo com que a instituição, a própria universidade como um todo, que recebe jovens com tanta facilidade já nos meios, né, eletrônicos, eles possam ter na universidade, dos professores, no convívio do dia a dia, um ambiente agradável, um ambiente inspirador, um ambiente desafiador e que ajude a fazer esse crescimento. Infelizmente, parece que ao longo do tempo, pela quantidade de egressos, pela colocação de vários egressos, grande maioria dos egressos, a gente sente um trabalho realizado com sucesso, no caso. Eu sei que o senhor também é vice-presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias. Qual que é a sua reflexão com relação ao futuro da educação no Brasil? Olha, nos últimos anos nós tivemos que criar algumas formas de apresentar as instituições de ensino superior. Uma delas foi tentar descaracterizar o ensino de nossa parte, como ensino como fundação sem fins de lucro. Ele, em todas as categorizações que o Ministério fazia, nós éramos classificados como instituições privadas. Uhum. E nós sabemos que, mesmo tendo uma origem pública, as fundações catarinenses e muitas outras fundações educacionais do Brasil, elas não têm a mesma caracterização do que empresas de educação, empresas privadas cuja mercadoria, me permita dizer, é o ensino, né? Uhum. Então nós temos uma conformação diferente, nós não temos fito de lucro, nós tentamos reinvestir todo o que se consegue de apoio, tudo, nas nossas próprias instituições para possibilitar o crescimento mais acelerado da nossa comunidade acadêmica. Nós temos, enfim, uma série de diferenças. E com isso nós conseguimos fazer um grande movimento nacional e criamos a lei das universidades comunitárias. Então hoje, do ponto de vista legal, nós temos então as universidades privadas, aquelas que têm fito de lucro, as universidades comunitárias que não visam lucro, que, enfim, tentam reinvestir e fazer com que as comunidades possam participar das suas atividades de pesquisa, ensino, extensão e atividades sociais, especialmente, né, de assistência social também. E temos as universidades públicas, né, que são as universidades que dependem do orçamento público, né. Então nós conseguimos criar um nicho, que foi as universidades comunitárias, reconhecido por lei, né? E com isso, evidentemente, tivemos que criar uma forma de nos associar, que foi através da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, que hoje tem uma estrutura adequada que nos ajuda das grandes atividades e políticas públicas perante não só os governos, mas especialmente perante o Ministério da Educação. Apoios como o governo do Estado, através das bolsas do artigo 170, eu acho que tudo isso ajuda e dá condições para que a comunidade cada vez mais se insira no ensino superior e possa melhorar a condição cultural, e a cultural atrai necessariamente, carrega a socioeconômica, carrega toda a melhoria da sociedade, que é o que a gente espera, que possa, num curto espaço de tempo, dar esse grande salto para que a gente possa reduzir as desigualdades e fazer com que
a sociedade possa ser mais justa, mais fraterna, mais igualitária, com igualdade de oportunidades. A recente restrição ao FIES, me parece, se distancia um pouco disso. Nós tivemos que, a Univale teve que contratar financiamento externo, porque boa parte dos cursos de alta demanda e custo não puderam ser atendidos pelo FIES. E aí nós cairíamos na injustiça de que só iriam para esses cursos pessoas que pudessem pagar. E não é esse o interesse da sociedade. A sociedade tem que dar igual oportunidade para todos. Então, algumas medidas que tem que fazer de correção de algumas ideias da política pública para que a gente possa manter a intenção de ser uma instituição comunitária de fato e de direito. Com relação a esses avanços tecnológicos que nós temos hoje, cada vez mais se percebe a procura pelos cursos à distância. Como que a Univale tem se preparado? Tem alguns cursos que eu sei que tem cursos que ele oferece, apesar de que eu, como aluna, eu tenho MBA em Negócios Internacionais, mestrado aqui pela Univale, e eu sei da importância que é você ter o network em sala de aula e o quanto os demais alunos, inclusive, contribuem para a construção de conhecimento. Sim. Como que você vê o ensino à distância no país? Eu acredito que o ensino à distância ainda passa, em algumas áreas, por uma preconcepção inadequada, né? Há um certo preconceito ainda, e evidentemente em outras áreas isso já evoluiu bastante, né? Nós temos as áreas das licenciaturas, né? A formação de docentes, e com alguns programas de inserção de atividade prática, né? Que já conseguiram superar de certa forma esta vamos assim dizer, esse não aceite por boa parte das pessoas em relação ao ensino à distância. O ensino à distância tem uma característica que talvez difira bastante do ensino presencial. O ensino à distância exige que o aluno seja muito mais dedicado, muito mais organizado para que ele possa ter um bom ensino à distância. Enquanto que o ensino presencial você é levado pela contingência de estar ali na presença, de ser levado a trabalho, ser levado a experiências. E no ensino à distância isso você faz de maneira isolada. Então tem que ter muito maior. Tem que estar. E isso eu acho que aos poucos vai sendo superado. É lógico que ainda nós temos algumas preocupações com relação a algumas áreas de conhecimento onde o exercício da atividade ela já se coaduna entre a atividade teórica e a prática. Então, no ensino à distância, essa questão, as atividades práticas muitas vezes são difíceis de serem desenvolvidas, né? E por isso que ainda há alguma resistência em várias áreas do ensino e algumas plataformas da forma como o MEC exige, porque o MEC exige que o ensino tenha encontros presenciais, ou seja, videoaulas, enfim, e provas presenciais, né? Parece que essa forma, me parece, ajuda a aprimorar um pouquinho o ensino à distância. E não somente o online, porque tem o risco do online você conceder titulação para quem não executou as atividades, né? Então, tem todo é lógico que tem a participação de chat, tem toda uma forma tecnológica de acompanhar, mas há alguns riscos em relação a isso, no caso. Professor Mário César, nós temos que finalizar a nossa entrevista. Eu trouxe uma lembrancinha do nosso programa para o senhor. Que legal. É o nosso kit Histórias e Conquistas. Professor, quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. Muito obrigada por nos atender. E eu quero pedir para o senhor dar para o nosso telespectador uma dica especial para aquele profissional que está iniciando a sua carreira. O senhor pode nos dar? Claro, vou tentar, não sei se... Eu creio que todo início de carreira tem alguma dificuldade. E a dificuldade, ela é o melhor caminho para que surjam as oportunidades. Eu acho que diante das dificuldades, se você tiver dedicação, se você tiver persistência, as oportunidades surgirão. E aí, é lógico, sempre estudar, sempre estar ligado na sua atividade, no entorno do seu negócio, do que você pensa fazer, do que você pensa se desenvolver, e com isso, aos poucos, né, ir ganhando terreno e assimilando as experiências boas e não boas, para fazer com que o exercício da sua atividade, o desempenho do seu negócio,
possa lhe dar o resultado, lógico, sempre buscando que isso possa ser amparado pelas pessoas do seu relacionamento, pela sua família, porque sempre a gente precisa ter o conforto e a fortificação de alguém que possa nos ajudar nos momentos em que as preocupações afligem, né? Então é muito necessário que você tenha não só persistência, interesse, mas também tenha um apoio familiar que é muito necessário. Obrigada, professor. Foi um prazer estar com vocês e um abraço. Nosso telespectador, nós desejamos uma semana maravilhosa para vocês. Semana que vem tem mais histórias e conquistas.